Gostaram que é igualzinho. 433. Um 63. 118. 91. Não, claro, você tem tanto tempo que não vem, rapaz. É essa não. E ó, Paulinho. Esse é nosso período. Ó, eu tô dizendo é do raço do nosso tempo. Não falei. Esquece o livro e fala só o nome. Gostei dessa estratégia. Também pegou no susto, né? Nem pergunta, vou pegar o café aqui. A caminhoneta é em motor. Ele é câmbio automático, não tem embreagem. Não. Bom esse. Sim. Tourão bom, né? Ele pediu pra sentar lá, abriu o carro, eu não quis nem entrar, de tanto botão que tem que parece o painel, parece um avião. Aí ele falou, pisa no freio. Eu dei lá, só tinha empurrado o pá. Põe o dedo aqui, eu põe, o troço funcionou. A chave é por dedo. Desliga. Desliga aí de carreira. Tem que estar com o dedo limpo. Enquanto tem que passar o vídeo. Aí você põe lá, ó, esse não é seu dedo. Uma hora eu tava perguntando no Google, pegar o celular, pegar o Google, como que tá meu carro? O touro tem uma vantagem. Pode gravar assim. Pode ligar aí. É? Tá ligado? O touro tem uma vantagem em relação à nossa visão. O touro, olho, tudo isso aí. Porque o olho dele é de lado. Então na frente dele tem a testa e o nariz. Então ele olha de lado. A visão do touro, o touro enxerga em 2D. E nós, ser humano, enxergamos em 3D. É a terceira dimensão. O pai fala isso aí lá do 114 da história. Que é a terceira dimensão. Ele fala que a terceira dimensão é você enxergar um terceiro mundo. É a nossa visão. Nós enxergamos na terceira dimensão. A primeira dimensão é o mundo racional. A segunda dimensão é do astral superior ao astral inferior. A terceira dimensão é a nossa visão, é o mundo de matéria, é o que você enxerga. Nós enxergamos em 3D. E a quarta dimensão é as classes inferiores. Do astral terra até pedra. 114 de história fala isso aí. Então, nós enxergamos na terceira dimensão. Nós temos 2 olhos olhando para frente. E cada olho tem um campo de visão. Só que essa visão se cruza. Quando você olha para frente assim, ela se cruza. Então,
nasce aí uma terceira dimensão. Aí a gente tem aquela noção de profundidade, noção de perigo, graças a essa terceira dimensão que a gente tem no nosso olho. Já isso não acontece com o boi, os bichos, que o olho dele é separado, é de lado. Então a visão dele, quando ele olha para frente assim, vira o olho para frente, ele enxerga um risco no meio. Aí quando ele está andando, para ele não enxergar o risco, ele faz assim. Aí ele enxerga tudo. Aí ele tem toda a visão dele e ao redor dele. Com essa vantagem que ele tem. Ele enxerga em 2D. Então ele não tem noção de perigo, porque falta a terceira dimensão. Mas também, em compensação, com o olho dele aqui, ele enxerga da ponta do nariz dele a ponta do rabo. Com esse olho. E com esse a mesma coisa. A ponta do nariz, a ponta do rabo. Então ele está aqui. Se alguém aproximar por trás, você olha o pescoço dele, vê que ele está olhando para frente. Você acha que o boi não está vendo, ele está vendo você. E você está aproximando. Ele está quieto para ver o que você vai fazer. Mas ele está vendo você. Aí quando você chega perto, ele te dá um coice. Você vai parar na cara do chapéu. Do coice. Então ele tem essa vantagem. E quando ele está andando, ele faz isso. Então é a visão de 2D. E a nossa 3D. Então o touro do Montalvão tem essa visão. Eu não tenho essa visão de lado. Você só olha para frente porque ele olha de lado. E o pai fala isso aí lá no 114, porque vocês passam, vocês lembram? Vocês passam isso aí. Ele fala bem da primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, ainda tem uma quarta dimensão, que é as classes inferiores. Só que nós temos que enxergar a primeira dimensão, que é o mundo racional. E aí você tem toda a visão. Primeira dimensão é ligada lá. Nós já temos a terceira, que é enxergar o mundo de matéria. Essa é a nossa terceira dimensão. Então a gente enxerga em 3D, 3 dimensões. 2 olhos olhando para frente, ela se cruza. Aí nasce uma terceira. É isso. No caso, o cavalo é a mesma coisa? Sim, boi, gravata, tudo que tem olho de lado. Agora os que tem olho para frente, tem bicho que tem olho para frente. Aí ele enxerga na terceira, mas não tem noção. Porque a visão dele é muito fraca. Por isso que os cavalos de carroça têm que usar o tapa-olho. Pois é, você está lapidando o cavalo. Porque senão não deixa arriar. Porque aí tampa a visão dele lá de trás. Aí você põe aquele óculos escuro para ele, de lado, ele só fica lá, ele fica danado, ele fica assim. Ele só enxerga aquele cantinho ali. Eles usam isso para ele não dar força nisso. Porque o cavalo, quando você monta nele, ele vê sua perna, vê você, tudo. Então ele sabe que tem alguém sentado nele. Porque ele está vendo sua perna. Se você sentar, por exemplo, se o olho dele fosse para frente e ele não visse a pessoa sentar nele, ele não ia saber. Porque ele não tem noção. Então ele vai sempre acostumando assim. É sempre que vão adestrar cavalo, eles têm que colocar o tapa-olho para ele não ver realmente. Ele vai carregando atrás disso. Isso é real. Porque tem uns que dá coisa até no vento. Então ele está vendo tudo, não aproxima não, porque ele está vendo. Bicho é. Fala, Eduardo. Dona Augusta, aqui de Cuiabá, pergunta: o que é vida eterna? O que é vida eterna? Então, vida eterna é o mundo racional. O mundo racional é a vida eterna. Você se ligou ao mundo racional, você se ligou à vida eterna. Aí
a pessoa não morre mais. Então, a vida eterna é o mundo racional. E o mundo racional é o racional superior. E o racional superior é a fonte suprema. Tudo surgiu dele. Com o desenvolvimento do raciocínio é que a gente vai tendo esse poder de compreensão. Mas ainda não aquele entendimento, porque você tem que usar o pensamento e a imaginação. E a imaginação não tem condição de mostrar as imagens do racional superior, que nem tem imagem. As imagens do mundo racional que nem tem imagem. Então a imaginação mostra a imagem da matéria. Ou então aquela imagem transmitida por alguém que às vezes nem existe. Alguém transmite aquela imagem na pessoa, alguém invisível. E a pessoa fica com aquela imagem uma coisa que nem existe, com base no texto, essas coisas. Essa é a visão do ser humano, enxergar a matéria. Então o mundo racional é o racional superior. E o racional superior ele é um raciocínio superior a todos os raciocínios que estão materializados, que todos estão ligados a ele. E ele é uma energia superior a todas as energias que existem no mundo, visível e invisível. Ele é a fonte de tudo. Então é o que dá para falar para poder vocês entenderem. Com o raciocínio e a vivência racional já melhora. E você já tem aquele poder de compreensão. Aí você tem que caçar a palavra para explicar, para poder a pessoa entender. Aí você acha estranho, mas como? Se a vida eterna é o mundo racional e se o racional superior é o mundo racional. Sim, porque ele é a fonte suprema. Tudo surgiu dele. E a planície racional é uma concentração de pureza. E pureza é feita por ele. Mas na matéria não existe pureza. Então não tem como você fazer uma comparação do que é pureza. Só mais tempo de estudo até raciocinar. Se quiser raciocinar, não se enxerga. Aí fica tudo claro. Você vê uma coisa, enxerga aí, um mundo, está lá assim para entender. Você enxergar um mundo de corpo de energia. O ser humano está acostumado a enxergar um mundo de corpo de matéria, só enxerga a matéria. Um mundo de corpo de energia já fica difícil para ele enxergar. Isso, o mundo que existe invisível. E acima dele o mundo racional. Então, a vida eterna é o mundo racional. Você se ligou ao mundo racional, você se ligou à vida eterna. E todos esses habitantes que estão materializados em forma de máquina do raciocínio, está ligado a ele. Ao seu Manuel, ao racional superior. Então é isso. É a vida eterna. Aí a pessoa não morre mais. Porque a morte é a transformação só de uma vida para outra. Então a natureza, para justificar a transformação de uma vida para outra, criou a palavra morte. No caso dos habitantes do mundo racional, que foram perdendo suas virtudes e formando o Sol. Aí eles criaram um conglomerado de virtudes para a formação do Sol. Essas virtudes, elas formaram em forma de conglomerado, pelo que dá para entender, né? E esse conglomerado, ele nunca se tornou um Sol, né? Ele se esparramou, pelo que eu entendi, nas 7 partes do porquê sem sombra. E a individualidade daqueles habitantes ainda existe como virtudes separadas? Então, virtude, na verdade, ele usa a palavra virtude para se entender. O que é?
Porque um habitante do mundo racional, depois que ele é feito, ele nunca se acaba. Certo. Ele não perdeu nada. Porque ele tem vida eterna, não perde nada, é uma coisa. Mas como a palavra que o pai usa para a gente entender, o que é virtude? É o costume racional. A vida racional. Eles saíram do mundo racional, ficou lá em cima da planície, a planície desceu com eles, aí ele foi esquecendo a vida racional. Então esse esquecimento, eles são virtudes. Mas não é dele, não saiu nada dele. E o que saiu, de onde saiu então para formar o sol, no caso? Pois é, essas virtudes. Então, aí essas virtudes é vida. Que é o esquecimento. Sim. Ele foi esquecendo a vida racional. Porque foi muito tempo. Não é pouco tempo. O ser humano não tem nem noção. O tempo foi criado agora, há pouco tempo. Foi criado o tempo. Mas no mundo racional não existe tempo. Mas fala tempo para a pessoa entender. Então esses habitantes saíram do mundo racional e ficam em cima da planície. Ficou muito tempo em cima da planície. E a planície desceu com ele. E a vida racional, como a planície veio descendo, veio abrindo caminho, ele foi ficando tempo fora do mundo racional. Aí foi esquecendo como é a vida racional. Então, esse esquecimento são as virtudes. E uma coisa vira outra, uma coisa vira outra. E acumulou, para ganhar força, formou uma luz. E essa luz, com o tempo, é que começou a esquentar. Com o tempo. Então, é muito tempo. O tempo é transformação. O tempo, a palavra tempo já está dizendo. Para mim serve a entender, por exemplo, o esquecimento ele é uma espécie de energia que formou esse corpo. Ele é virtude. Virtude é vida. Então, para formar o sol. Tudo que existe no mundo é vida. Você fala aí, essa sua fala são virtudes. Essas virtudes se transformam em fluido elétrico e fluido magnético. E depois que se transforma, forma uma onda. Você pode captar essa onda que vai materializar em som. Quer dizer, uma coisa transforma em outra. Então isso são virtudes. Ficar só falando palavrão, 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 esses palavrão vai acumulando. Daqui a pouco estoura a luz. Aí você diz, o que foi? Acumulou esses palavrão e esses palavrão transformou numa onda que atingiu a matéria, estourou Uma a luz. magnética no caso. É. Isso para você ter ideia, quando dia que você abrir a vivência e olhar, aí você entende tudo. Mas tem coisa que não dá para você explicar. Só vendo. Dá para você explicar porque é coisa invisível, mas é daqui da matéria. Aí você vê que tudo é vida. Tudo que existe é vida. Porque Por isso existe. Agora o principal de tudo isso aí foram as virtudes irracionais. Só que aí você imagina saindo coisa deles. Não é. Não é. É o tempo fora do mundo a racional. cultura deles se mudou. Esqueceram tudo. Sim. A mesma coisa, você mora lá no Rio de Janeiro 20 anos. Aí você sai do Rio de Janeiro, você nasceu no Rio de Janeiro, viveu até os 20 anos. Aí você vem para Cuiabá. Aí você fica 30 anos, 40 anos aqui. Aí você começa a esquecer a vida lá, como que era. Então esse esquecimento é virtude. Essas virtudes dele que acumulou e formou o sol. Formou uma luz e aquela luz ficou muito tempo ali. E depois de muito tempo ela começou a transformar em quintura. Por quê? Porque estava fora do mundo racional. O mundo racional é vida eterna. Saiu do mundo racional. Veio aqui para a matéria, você desligou. Você está fora do seu estado natural, que é o mundo racional. Então o pai não entra muito em assunto do mundo racional, porque
a pessoa não tem condições de entender, só quando estiver lá dentro. Quando você for um habitante, que nós era planície, nós era uma concentração de pureza, a gente era pureza, como planície, e ainda ia ser um habitante, feito pelo racional superior. Então tem que usar a palavra que você entenda, a dar condições de você desenvolver o raciocínio e ter condições de entender daqui de baixo, até voltar à parte básica que é o mundo racional, que é tudo lá. Então, no caso, para complementando o que o senhor começou no assunto aí, para que a primeira dimensão lá, e começaram a ver só a segunda dimensão, então. A terceira. Eu não entendi esse início aí que você falou. Quando o senhor começou o bate-papo, o senhor falou da primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Então, no caso, de acordo com a mudança de cultura deles, devido ao esquecimento do mundo racional, eles passaram a usar só então a segunda dimensão de visão. Os habitantes? É. Não. Eles enxergam tudo. Como Não a perdem dimensão. nada. Sim. Eles enxergam tudo. Nós estamos falando de um habitante, não de nós. Sim. Um habitante do mundo racional, depois que ele é feito, nunca mais se acaba. Então essas virtudes dele que deu causa isso aqui. Mas de onde ele está materializado na sua cabeça, ele sabe tudo, ele vê tudo. Você conversa com um habitante do mundo racional materializado na cabeça de uma pessoa, a pessoa não entende nada de cultura racional, nem sabe o que é, tem até medo. Aí você conversa com ele, a mesma coisa que ele sabe, você sabe, ele fala que tem. Não sabe tudo também. É. E o aparelho que ele está materializado com máquina de raciocínio não sabe nada. Então, no caso deles, o esquecimento do mundo racional não é deles, desses habitantes que nós É o viemos. tempo que ele ficou fora do mundo racional. Então, podemos falar aqui esse negócio do tempo, seria uma pessoa que está envelhecendo, automaticamente ele vai ficando esquecido, quando pega um Alzheimer lá, ele está perdendo a vida dele, ele está perdendo as virtudes dele. É o tempo, tudo isso aí é porque a gente está fora do mundo racional. Aí criou o tempo. Porque no mundo racional não existe tempo, por isso tem vida eterna. Fora do mundo racional existe tempo, que é uma transformação. É um período de transformação, por estar fora do mundo racional. Então o mundo racional é o limite. Acima do mundo racional é sim, é o segundo mundo e o terceiro mundo. É que a gente vai saber isso aqui. Mas fora dele, criou-se isso daí. Porque a planície desceu e foi abrindo caminho. Aí criou o tempo. E o tempo é uma transformação energética de tudo. Para entender que o esquecimento é vida, é virtude. Eu lembrei de uma pessoa que vai envelhecendo e vai perdendo a sua vida. Vai esquecendo. Vai esquecendo, sua vida vai ficando para trás. É um trem meio. Então aí criou-se um tempo dentro do tempo. Criou uma deformação, formou uma deformação, e essa deformação vai tomando forma diferente. Que é no caso da pessoa, da envelhice. Por isso nós temos todo mundo e tudo tem sua data de validade. Todo mundo e tudo tem sua data de validade. E transformar uma coisa em outra. Então tem uma data de validade. O que a natureza faz? A natureza só pega tudo ali e transforma vamos supor, num plástico. Aí eles vão viver a vida de plástico. Até chegar a época dela se transformar. Aquele plástico transforma. Você pegou o plástico, faz uma máquina. É a máquina. Mas a durabilidade desse plástico, quando chegar na época propícia, ele vai transformar. Aí começa a ficar marca assim na perna, caindo. E assim começa a dar prejuízo. Então, é porque tudo está fora. Tudo é da planície. E a planície tem um tempo, tem uma durabilidade, que é a 22ª eternidade. Então, quando chegar a 22ª eternidade, tudo tem que voltar. Aí acaba isso aqui. Mudando o ângulo um pouquinho, só para mim visualizar um assunto. Por exemplo, a planície, quando ela estava conectada com o mundo racional em forma de planície, ela sabia tudo, conhecia tudo do mundo racional, pelo que eu entendi, pela pureza, virtude.
Então a transformação real que aconteceu foi da planície. Da planície. Os habitantes não sofreram transformação. Então o esquecimento, na realidade, de uma certa forma, é da planície e dos feitos dela. Dos feitos. Então ela em si transformou Porque uma realmente. coisa, a planície era pura, limpa e perfeita. E outra, é só um pedacinho da planície que desceu. Você tem a ideia do tamanho que é. Um pedacinho da planície que desceu deu causa ao segundo mundo. E nós. Então tudo é da planície. E esse pedacinho era a pureza. E desprendeu da outra. E essa outra que ela desprendeu já é habitante agora no mundo racional. O pedacinho que desprendeu era uma planície. Um pedacinho. Saiu só esse dedo, ficou os outros. E deu causa ao segundo mundo. E esses outros deu causa aos habitantes do mundo racional, foi feito. E não desceu por nada. Toda a produção do segundo mundo não tem conhecimento do passado, porque ela por si só não conhece. É porque depois que transforma, perde a noção. Agora eu entendi uma coisa. Por isso que quando o ser humano for voltar, quando você for voltar, você vai fazer todo o reconhecimento de todas as vidas que você já passou. Desde a primeira vez que você nasceu como ser humano, no rosário da vida. Isso aí é importante. Para ver toda, Seria importantíssimo. evidenciar todo o trajeto. Para não fazer de novo. Então nós estamos fora do nosso estado natural, que é planície racional. Depois que voltar a ser planície, ainda vai ser um habitante. Agora, como nós somos os mais sofredores, que a matéria transformou, nós temos ainda uma chance de retornar sem precisar de ir lá na 22ª eternidade, que é o prazo que acaba isso aqui e volta. Então, na verdade, nós ainda não somos nada, e nós não éramos nenhum habitante. Nem planície. Mas o pai teve que usar assim, para desprender um pouco você da matéria, e você entender, porque o ser humano sempre buscou de onde que eu vim, por que eu estou aqui. Sempre você fez essas perguntas. Lá no século XIX, Ferraz já fazia essas perguntas e ninguém respondia, ele metia o cacete no povo. E ninguém respondia, parecia aqueles pessoal dizendo que era sábio. Ele chamava e de onde que eu vim, para onde eu vou? O cara tinha que provar. Então todo mundo tinha medo dele. Ele era muito violento. Pode falar para mim. Você diz aí várias vezes, você já disse isso, que é muito importante a hora de transformar, né, você vê a sua volta. Sempre eu te discuto, eu provavelmente tenho 40 discutos sobre isso, e a gente não consegue alcançar o porquê disso, sabe? Você pode falar para ele poder, a necessidade disso. Pois é, se você está aí, seu raciocínio está pronto, ele já está desenvolvido, que você já leu 1000 vezes. Né? Quando ele entrar em funcionamento, automaticamente vem a evolução dele. Aí na evolução do raciocínio você vai levitar, vai tudo isso aí. Aí você vai fazer o seu reconhecimento daqui da Terra, sem precisar transformar em energia. Porque quando a pessoa, por exemplo, a pessoa morreu, está com ele na mão, morreu, não vai mais descer de classe, vai voltar. Mas vai passar pelo processo de transformação, que leva de 35 anos a 40, depende, até virar energia. Aí quando virar energia, aí que ele vai fazer o reconhecimento. Faz todo o reconhecimento, aí que ele vai voltar a ser o que era, planície. Isso no caso das pessoas que já transformou, que não sofrem nem nada. As pessoas que já transformou, com ele na mão, tipo da Natália, Ronaldo, estão bem, porque não está sofrendo. Quando acordar, está com energia elétrica e magnética. Essas duas energias vão virar uma na outra, para virar uma só. Vai fazer todo o reconhecimento da vida da matéria que fez, para poder voltar a ser o que era a planície racional. Mas também não sofre nem nada, mesmo que transformar em energia não vai sofrer. Quando acordar, está com energia. Está melhor do que nós ainda estamos sofrendo,
aguentando porrinhação de bicho, que você vai divulgar bicho vir com malcriação do seu lado. Ah, isso é uma lavagem cerebral, rapaz, você tem que sair fora disso aí. O que ele está precisando, ele recusa sem saber. Então, esse reconhecimento é importante. Agora, você está aí, de repente, entra em funcionamento. Aí não. Aí você vai fazer o... Aí você vai ver como é bom. Isso aí. Toda a vida, o Rosário da Vida, desde que você nasceu pela primeira vez. Quando você nasceu pela primeira vez no Rosário da Vida, quem fez você foi um micróbio. E quem fez esse micróbio? Foi os fluidos das 7 partes. E quem fez esses fluidos? Foi o calor. E quem fez o calor? Foi o sol. E quem fez o sol? Foram as virtudes perdidas dos corpos anteriores a esses, que são os habitantes do mundo racional. Essas virtudes se acumulou, formou uma luz. Por muito tempo aquela luz. Depois de muito tempo aquela luz começou a transformar em tintura. Aí começou a aquecer tudo, aí começou a transformar a planície. E essas virtudes são vida e esquecimento. Então tem muita coisa feita pelas virtudes que ficou esparramada aí. Além das que formou o sol, muito de... Agora, tudo isso aí, se o pai fosse falar no primeiro volume, aí fazia uma confusão enorme. Então o pai facilitou, ele fez um resumo no primeiro volume, facilitou o entendimento, ele quer que você entenda que você não é daqui, você é de outro. Então que ele na obra ele bate sempre em planície, né? Ele não fala no mundo racional. Você saiu da planície, e esse não fala assim, porque nós somos da planície. Aí você entende, você não é daqui, é da planície, tem que voltar, tá? Aí nos outros livros ele vai destrinchando e separando. Aí esse saber são as linhas gerais da natureza. Você vai saber. Você começar a saber quem é você, quem são os habitantes do mundo racional que veio acompanhando a deformação, está materializado em forma de máquina do raciocínio. Ainda tem uma porção ainda que nem materializou. Quem são os habitantes do mundo racional que saíram do mundo racional? Esses foram os causadores desse mundo. Tudo isso é sabendo separar. Quem é o Sol, quem é a Lua, quem são as estrelas, a durabilidade dela. A primeira estrela, que são 5, formou das virtudes da planície da resina. As outras estrelas que é feita pelas virtudes da deformação da água e da terra. Então saber separar tudo isso aí. Aí você se conhece. Você se conhecendo, você está entrando no mundo racional. Porque a cultura racional é a porta do mundo racional. Aí que você começa a entender Deus, quem é Deus. E você pergunta, mas quem fez Deus? E aqui é a causa da causa da causa da causa, tudo tem uma causa. Até chegar no mundo racional, que é a meta final. Mas você, às vezes, eu também fazia essa pergunta. Depois que eu entendi tudo, o livro entendeu tudo. Eu falei, mas e quem é Deus? Quem fez Deus? Eu encontrei isso aí lá no 29, no 129 da história. Ele fala, quem é Deus? Você só vai saber quando você estiver no mundo racional. A pergunta lá é até o título da lição, né? O título da mensagem. Quem fez o racional superior? Está lá no 129 da história. Quem fez o racional superior? Aí ele fala, quando você estiver lá, você vai entender. Só que na lição ele fala que no momento finito racional surgiu um gigantesca espiral divina. Formou o corpo do verdadeiro Deus, o racional superior. Só jogou lá para você ficar matutando. Aí você passa por cima, nem fica matutando, você passa por cima e não presta atenção. Já que assim, as minúcias não segura. É.
Aí a memória está fraca, tem que comer muita abóbora para ter esse poder de lembrança. Porque a memória é o poder de lembrar. As linhas gerais. Só Linhas isso gerais. aí. Tudo isso aí. Mas de forma individualizada, por exemplo, os fluidos de um determinado ponto, digamos, lua, eles se formam uma linha geral no Sim, início. tudo faz parte. A linha geral, essa linha gerais transmite para você. Ah, Aí você sabe quem é o fluido eletromagnético. Você sabe quem é a energia eletromagnética, que é a natureza, uhum. o comando é 74. Você sabe quem é os planetas, os virgem, que nunca saiu do seu lugar, está lá intacto. É diferente desses que desceram e ficam no espaço. O lugar dos planetas é entre o Sol e o astral superior. Existe ali um imenso vácuo. Ali estão os planetas. Esses planetas, de que eles foram feitos? Das virtudes também desses racionais que ficou esparramado por aí. E o caos é os planetas virgem, sem essa sujeira da matéria. Aí alguns desses planetas, curioso, saiu do lugar dele e veio para o espaço. Aí de brinde ele recebeu a poluição da matéria. Poeira, fumaça, tudo que você faz aqui, grito, tudo isso aí só vai para cima. E acumula nos planetas. Você olha o planeta, aí você vê a diferença de um virgem, limpinho, não tem essa roupa da matéria, e Vênus, Saturno, que estão aqui embaixo. Tudo esse material que está nele, acumulado de muito tempo, é do chão, é da matéria. Acumula tudo nele. Então, a visão e dá a impressão que o planeta é igual à Terra. Mas não tem habitante nenhum dentro dele. Nem progresso O nenhum. núcleo dele é só Porque a parte de fora é tipo aquele picolé que tem uma casca por fora, uma casca de chocolate. Então essa casca de chocolate é da terra, que acumulou nele. Mas ele mesmo é uma virtude desse racional que foi esparramado. Quando ele faz tempo que saiu de lá e ficou por aqui, recebeu isso aí, eles ficam, tem que falar assim para a gente entender. Não é quando ele voltar de lá para o lugar dele. Ele já foram, chegou lá, foi malhação, malhado ele. Porque tudo tem isso aí, tem brincadeira. Porque tudo é vida. Olha lá, se for lá para baixo, o que você ganhou? Aqui não tem água para lavar você, aqui. Aí ele fica mais no espaço, esperando a 22ª eternidade. Porque ele não sofre também. Desde que ele foi feito, ele não sofre. Sofre assim. Ele voltar, ele não pode. Se tornou uma vida diferente. Eles são virtudes dos racionais e perderam as virtudes. Pode falar. Esse, pode falar agora que saiu no começo desse ano que a partir de agora o Saturno vai estar influenciando muito na Terra. Tem alguma coisa a ver? Desde 1935 eles receberam ordem para o mundo está por conta só do eletromagnético. Os planetas não têm nada a ver com a natureza. É totalmente independente. De 1935 para trás, sim, eles influenciavam, participavam. A própria fase racional já afastou eles. Então eles recolheram. Só Marte que está aí. Marte está aí bem próximo da Terra. Então, lapidando, fazendo uso da liberdade. E está aí, esse caminho, transmite e lapida o corpo. Agora, esses outros tudo é imaginação. Você imagina, acha que vai ser isso, que vai ser aquilo. A televisão vai lá em cima, você tem que dar uma resposta. A mudança de planeta faz isso. Os planetas se alinham, fazendo a divulgação da linha racional. O alinhamento dos planetas está querendo dizer que a Terra está numa linha só, não é numa linha só, a linha racional. Todos têm que entrar nessa linha.
E as instruções estão tudo no livro Universo Desencanto. Mas esses astrônomos, ele nem procura saber isso. Ele sabe que se trata de uma mudança, alguma coisa alinhada, mas a bicharada não deixa. Porque acha que sabe tudo. Então a Lua não tem mais influência na Terra? A Lua tem. A Lua tem? A Lua é o ponteiro. A Lua é uma máquina que orienta as transformações e a mudança. Só tem. Nós estamos falando de planeta. A Lua não, a Lua já faz parte das 7 partes. A Lua já está por conta da natureza, das 2 energias. Ela comanda aqui. E a Lua é que regula todas as transformações das mudanças. É a Lua, tudo tem influência da Lua. Então as 7 partes do porquê tem influência ainda na Terra, né? Tem. Só os planetas que não. Só os planetas que não. Então os planetas não tem nada a ver com a natureza. Mas qualquer um desses, eles falam e tem. Eles misturam, na verdade mistura planeta com natureza, mistura tudo. E não é. O planeta não tem nada a ver, é uma vida totalmente independente. Das 2 energias que comandam as 7 partes, é diferente. Essas 2 energias é a natureza. Essas 2 energias comandam as 7 partes. Agora, para o ser humano que não conhece, não sabe dessas 2 energias. A natureza para essas pessoas que não se conhecem é o sol, é a lua, é as estrelas, é o vento, é a mata, é passarinho, é borboleta. Então, para ele, isso aí é a natureza. Deixa a natureza entrar e abre a janela, entra um monte de bicho. Isso que é a natureza. Então não sabe o que é a natureza. Ontem conversando com o Juarez, ele comentou a respeito que quando você toma bebida alcoólica, os bichos prejudicam sua aposta. Eu gostaria de saber até quando isso e no que a bebida alcoólica interfere na questão da sua evolução como aparelho. É uma curiosidade minha. Um aparelho, como interfere no seu desenvolvimento racional. Não. O que atrapalha o desenvolvimento do raciocínio é se você não estudar. Se você não estudar, aí para. Aí você fica por conta da fase, e a fase é lenta. Que atrapalha. Agora, essas outras coisas, você tem que estar com o sonho de você, seu aparelho, ter com o sonho de se ligar. Qual é o nosso objetivo? Se ligar à energia racional e gozar o desenvolvimento do raciocínio. Levitar, transitar no espaço, fazer divulgação. Então, esse é o nosso objetivo. Para depois voltar a ser o que é. Esse é o nosso objetivo. Agora, enquanto não se liga, você tem que cuidar da matéria. E essas coisas da matéria, bebida, por exemplo, prejudica o ser humano. A única bebida que não prejudica é a água. Essa você pode tomar de hora em hora que você não prejudica. Porque seu corpo precisa dela. Agora, o álcool, se você pegar um vinho, tem álcool. Se todo dia você toma uma taça, que eles falam, vai te prejudicar. Porque é em excesso. Agora, se você comer a uva, é muito melhor do que o álcool do vinho e entra em dose mínima que não te prejudica. E ao contrário, limpa. Esse sim. No final do ano, agora no final do ano, o pessoal lá de fora chegou para mim, João, qual o vinho que você recomenda para gente tomar no final do ano? Eu falei, você vai lá no Big lá, supermercado Big lá, aí você compra aquela uva sem semente. Aí você come ela. Esse é o melhor vinho. Porque você está adquirindo a uva, o álcool puro da uva, é mais gostosa e vai te beneficiar. Esse sim. Agora, um garrafão de vinho, mesmo que você tome uma taça por dia, que você não toma uma taça, você quer tomar um copo, né? Porque o bicho vai em questão de gosto. Aí vai prejudicar. Então, é cerveja. Cerveja com álcool, tudo tem álcool. Só que antigamente as cervejas eram bem fiscalizadas. A cerveja de hoje tem mistura. Às vezes o ser humano está tomando outra coisa achando que é cerveja.
Mas quando está sentindo o gosto do álcool, está achando que é cerveja, e não é. É outras coisas misturadas aí. A maracutaia, hoje em dia os caras fazem até remédio, mas... Então, isso é o álcool prejudica. Seu copo limpa. Ele só limpando você sujando, na hora ele para. Ah, vou limpar mais não. Enquanto ele não parar de sujar, não vou limpar. Aí vai acumulando. Então o álcool da cerveja prejudica a próstata. Isso prejudica a próstata. E na mulher, prejudica o ovário. O álcool da cerveja. E qualquer tipo de álcool em excesso. Geralmente você toma uma cerveja, duas, os bichos vão desanimar. Não, você tem que ficar leve. Porque tem a evolução da bebida, né? Você vai se embriagando, você passa por 3 fases. A primeira fase é a fase de macaco. Você bebe, fica alegre igual um macaco, pula pra cá e fica brincando. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase de leão. Tudo isso é a evolução da bebida. Aí você já saiu da fase de macaco e entrou na fase de leão. Aí você bebe, fica violento, zangado, quer brigar com todo mundo, fica uma fera. Aí depois você passa da fase de leão, você passa para fase do porco. Você bebe, aí fica vomitando, sujo, rolando no chão, igual um porco. Esse é o que vai acontecer com a evolução da bebida. Aí quando chega no final, tem um prêmio. Um fígado bem inchado, ainda vai para as classes inferiores. Porque o pai está sempre alertando que a bebida desagrada nós, habitantes do mundo racional. Então, você não pode desenvolver o raciocínio bêbado. Aí muito fala, mas se vazia para o seu Manuel que tomava um pouco, mas seu Manuel é Deus. Ele está aqui só representando, nada vai prejudicar ele. E ele fazia média com a bicharada. Bicharada também vem aqui e quer que você faça uma média e nega tudo. Ou faz ou racha. E não vai, então bora para lá. Ah, mas vou prejudicar, é problema assim. Na comida depois, você. Então aí eles ficam com medo. Seu Manuel é Deus. Seu Manuel dizia, não deve não, mas ele tomava uma gota. Aí você diz, olha, mas ele lá está negociando, mas ele é Deus, nada prejudica ele. E é Deus. Então ele veio aqui, a missão dele foi trazer o conhecimento. Para a gente se conhecer, só. Agora, ele respeitou a materialização. Seu Manuel foi o único que respeitava mesmo a natureza, era ele. E todo o poder que ele tinha lá. Então é isso. Então a bebida prejudica assim. Para, se você der, para disso. Para de tomar bem. Para, senhor. Sem dúvidas. Ó, dois nada. Mário figurete. Fala sobre cerveja zero, sem álcool. Você pode falar também. Não é cerveja. Tem até cerveja para quem não gosta de cerveja. Essa propaganda. Mas tem É uma álcool. coisa que não tem álcool. Não tem sabor. Porque o álcool que vai te deixar meio assim, ó. Meio fora do ar. É o álcool. Se não tiver isso aí, você não vai ficar assim. É por isso que a pessoa que está acostumada a tomar cerveja normal não gosta de zero. Olha que sem sabor. Pois é. Sempre tem uma coisa. Mas Faz tem essa mal, propaganda. só propaganda. Faz mal para o nosso também. Se tiver álcool, faz mal. Não, sim não. Sim não. Então nada com açúcar. Então, Um suco. aproveitar uma pergunta dele, é o seguinte, tem pessoas que têm muitos vícios, né? Bebida, cigarro, enfim, muitos vícios que às vezes é coisa aqui da matéria, né? Então, assim, a pergunta que às vezes a pessoa que tem vício de beber, de fumar, de fazer algumas coisas,
é o seguinte, o que a gente sabe muito bem que o remédio para tudo é a leitura. E o tempo, né? O tempo de leitura, com a persistência na leitura, vem a cura de todos os males, né? Até se ligar e desviar o sinal que acaba tudo, na verdade, né? Mas eu pergunto para você assim, o que um estudante ou uma pessoa, mesmo que não seja estudante, deve fazer para combater o vício e vencer o vício? Então, é uma lapidação, porque a natureza faz o ser humano com qualidade e com defeito. Esse defeito é fácil você pegar um vício, né? Outro cara você já tem isso aí de natureza. Mas quando você começa a se conhecer, a sua lapidação é ir freando essas coisas. É uma lapidação, porque tudo tem lapidação, e lapidação é um sofrimento. E esse sofrimento é uma forma de melhorar você, através desse sofrimento. Aí você vai, como você tem esse defeito, e com esse defeito é mais fácil você pegar qualquer vício. Mas tem a compensação porque você se conhece. Você quer se conhecer, você quer voltar para o seu estado natural, então você tem que fazer como o livro fala. Tem que seguir ali, como o livro fala. Aí isso é uma lapidação. Então fica fácil, porque quando eu não tinha fase racional, tudo bem. Você dizia, se eu não gozar a vida, eu vou morrer aí e pronto. Eu tenho que gozar a vida, não sei quando vou. Mas hoje você se conhece. Você não pode falar assim. Então você tem que fazer direitinho, estudar. O livro não é contra. Não é contra esse beber, não é contra. Só que ensina. O racional superior ensina. Agora, a vontade é livre. E nós que fazemos uso da vontade. E a vontade lapida. O pai usou a palavra vontade para a gente entender. Só que no mundo racional não usa vontade. Porque nossa vontade ela pode levar você por bem e por mal. Porque ele estimula. E com base no que você já sabe, então para que você vai prejudicar? Você tem que tratar de sua matéria como é. Porque a matéria que se muda se destrói. Aí tem uma coisa, por natureza, o tempo já vai se desgastando nela. E se você for freando, vai demorar naquilo. Por quê? Porque o seu objetivo é se ligar à energia racional. Agora, vamos supor que você tem uma casca velha, só a capa da gaita. De tanto beber, fumar, mas está lendo. De repente, você se imuniza. Aí pronto. A energia racional e recupera rapidinho, mas é energia racional. Mas você não sabe quando você vai se ligar. Então é melhor ser cauteloso. Né? Quando você se conhece. Agora, quando não se conhece, não. O ser humano tem aquelas qualidades feitas pela natureza e tem uns defeitos que pode viciar. Tudo que você faz se vicia. E, ó, é comum hoje, no meio racional, é comum muitos estudantes comentarem sobre influências do campo eletromagnético no ser humano, do estudante. E muitos falam que fazem coisa ou de comportamento isso aqui, não estou aqui julgando. Entendeu? Mas meus meninos, que são meus bichos, entendeu? E quando é o aparelho, o que o aparelho pode, entendeu? Tacar o cano feio. Tacar o cano feio. Porque tudo é responsabilidade do aparelho. Se um bicho transmite na sua cabeça para fazer isso aqui, você tem que analisar. Você não pode fazer tudo que dá na telha. Você tem que analisar se é bom ou se é ruim, com base no estudo racional e no seu objetivo. E às vezes os bichos, eles transmitem tão sutilmente na cabeça da pessoa, que a pessoa acha que é a pessoa. Mas só que a responsabilidade é da pessoa. Essa é a sua responsabilidade. Você pode frear muito bem. Fica só na transmissão. Fica só transmitindo. Aí você não, e sempre mostrando o lado errado que é. Se quiser, vai lá na pessoa, vai prejudicar, e prejudicar você mesmo. Aí o que o bicho faz? Ele fica permitindo para você fazer isso, que você vai criando. Aí ele vai armar uma coisa para você zangar com a cultura racional e ficar fácil.
quando você estiver zangado, ele jogar o que ele vinha transmitindo na sua cabeça. Aí a pessoa faz. Aí depois a pessoa arrepende, volta para a cultura racional, mas fez umas coisas erradas. Aí fica todo... É freio não, e outro. Vocês ainda não sabem ainda direito o que é cultura racional. Porque vocês não estão colhendo ainda, vocês estão só plantando. Aí não sabem ainda. Não sabem a importância que é esse tesouro e a potência que é. Então, o que tem que fazer? Não larga o livro. Qualquer coisa, não larga o livro. Estude o livro. Ah, não quero mais participar. Tudo bem, a parte vai ficar lendo. Não larga não. Pode. Você falou agora há pouco aí sobre o bicho quando a gente vai fazer a divulgação, ele recebe a gente com doce. E nessa sequência, de 200 e pouco, como 297, nosso superior vem falando muito sobre as conferências, em que faremos conferências para milhões. Então, é um pensamento meu. Hoje, por exemplo, se a gente vai fazer uma entrevista, alguma coisa sobre cultura racional, você fala, não, chama a Pelé para falar. Então, não, chama fulano para falar. Então, eu sinto que a gente não está pronto para essas conferências. Como a gente está? Então, é a consciência, o conhecimento, o que você adquiriu. Às vezes a pessoa, qual é o segredo? Não tem segredo. O segredo é você ficar calmo. Se você tiver calma, você tem equilíbrio, e você responde qualquer coisa, porque você estudou. Você leu, você lembra. Vai fazer uma conferência nacional, alguém que deu um assunto para você. Fala sobre isso. Aí você vê quem você vai conversar, e dali com calma as coisas vão vir na sua cabeça. E que é aquilo ali. Então é só ter que. Aí não, as pessoas ficam com medo, porque leu muito pouco, aí fica com medo e vai querer falar, se atrapalha. Mas qual é o segredo? A calma. Com calma as coisas vêm na cabeça. Então, aí a pessoa, porque o racional superior, ele está dentro de cada um da gente. Ele está dentro. Por isso, que tem, aonde tiver um ser humano, está ele. Ele está presente. E outra, o seu Manuel, ele cuida de todos os habitantes do mundo racional. Todos os habitantes da Terra. Ele cuida. Mesmo aqueles errados que só faz coisa errada, ele está cuidando. Porque dentro daquela pessoa tem um habitante. Então ele toma conta de tudo. Pronto. E ele também cuida do universo para não deixar pegar fogo. Porque se deixar pegar fogo, deixa só quando chegar a 22ª eternidade que volta tudo. Mas enquanto não, a fase não tomar conta, ele cuida. Porque depois que a fase começou a tomar conta, ela está patente em todo lugar. Nós estamos dentro da fase racional, mas ainda não está por conta da fase. Ainda está por conta do magneto. E o magneto vai apertando, apertando, apertando. Por isso que ele cuida, para não deixar o troço pegar fogo. Ah, Uma vez você comentou isso que você está falando, que de dia o seu Manuel, ele, o nosso superior, o Manuel, ele cuida da da terra. E à noite ele comanda o universo. Essa foi só uma maneira simbólica de você explicar isso, ou realmente tem que ter essa diferença de tempo? Porque você só para ter uma referência, assim, ele está a parte de cada situação, ou é simbólico? ele está a parte de tudo. Quando fala o controle do universo, o mundo inteiro. Não, digo assim, período você falou assim, e à noite ele comanda o universo. Sim. O que é esse Controla, período da noite? controla, porque quando é noite aqui no Brasil, no Japão, é de dia. Então ele controla aqui. Por isso, os japoneses estão mais quietos.
pensando o que vai fazer no amanhã, então ele controla. No Brasil, um exemplo, no Brasil. Amanhece, aí já vai para controlar o Japão, e lá escurece. Amanhece, já vai para outro lugar, então é assim. Agora, de onde ele está em todo lugar. Só para a gente entender, a gente fala, vai para tal lugar, vai para tal lugar, mas não é, ele não precisa nem ir. É igual a natureza está em todo lugar. E seu nome é muito mais, né? Muito melhor, né? João Paulo. E é Deus. Depois eu te conto.